Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. E existe um só Deus. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos em Cristo. Como vão vocês? Eu espero que esteja tudo bem com os irmãos. Que a graça e paz do Senhor Jesus seja em cada coração. Aqui é o pastor Marcos Castro. Sou pastor da Congregação Batista do Tenoné. Sou bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Batista Equatorial, FATEB. E nós estamos aqui numa jornada nesses dias para tentar nos aprofundar ou compreender um pouco mais a respeito da doutrina da Santa Trindade. Como nós dissemos na aula passada, é uma pretensão tentar saber tudo sobre a Trindade. Pois é uma doutrina complexa, é uma doutrina difícil, que foi muito estudada ao longo da história da Igreja. Então não somos nós que vamos tentar abordar todos os aspectos que a doutrina traz, mas apenas conhecer um pouco mais sobre ela e saber principalmente que ela é uma doutrina bíblica. Como nós afirmamos na aula passada, a palavra Trindade não se encontra em canto nenhum da Escritura Sagrada, mas isso não quer dizer que ela não seja uma doutrina bíblica, pois a ideia da Trindade se encontra presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento há apenas um vislumbre, não muito claro, a respeito da Trindade Santa, mas no Novo Testamento, com o advento da doutrina sobre Jesus Cristo, houve também um avanço a respeito da doutrina da Santa Trindade. A Igreja precisou explicar a respeito de quem era Jesus Cristo. Muitas dúvidas surgiram a esse respeito no seio da Igreja, se ele era um outro Deus diferente do Deus do Antigo Testamento. Isso levou muitos estudiosos, muitos teólogos a se debruçarem e estudarem essa doutrina. Bom, como nós vimos também na aula passada, nós usamos um esquema de 3 sentenças para falar a respeito da Trindade. A primeira sentença dizia que Deus é 3 pessoas. Deus existe eternamente como 3 pessoas. A segunda sentença dizia que cada pessoa é plenamente Deus. E a terceira sentença dizia que há um só Deus. Então nós montamos uma frase que vai dizer assim: Deus existe eternamente como 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. E existe um só Deus. Todas essas 3 sentenças são sentenças provadas biblicamente. A Bíblia comprova, nós vimos na aula passada, provamos por meio de versículos bíblicos, que a palavra comprova que Deus existe eternamente como 3 pessoas. A palavra mostra versículos onde fica claro a existência de 3 pessoas. Um desses versículos mais clássicos é aquele do batismo de Jesus, onde aparece a pessoa do Filho sendo batizado, do Espírito Santo descendo em forma de pomba, e a voz do Pai é ouvida dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Na grande comissão, nós vemos ali a ordem do Senhor dizendo para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a Bíblia fala claramente que Deus existe eternamente como 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia mostra também muito claramente que cada pessoa é plenamente Deus. Há versículos em que mostra que o Espírito Santo conhece a mente de Deus porque ele é Deus. Mostra que o Filho é chamado de Deus muitas vezes na Bíblia e aceitou ser chamado assim porque ele é Deus, e que o Pai é o Deus criador de todas as coisas. Mas a palavra mostra também claramente que existe um só Deus. Deuteronômio 6
versículos 4 e 5, o Shema judaico vai declarar com muita clareza que existe um só Deus. Na carta de Paulo a Timóteo também vai dizer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós vemos que essas três sentenças são sentenças bíblicas, são sentenças verdadeiras. Nós provamos que há três pessoas na Trindade, há uma distinção bíblica entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós mostramos que cada pessoa é plenamente Deus e nós mostramos biblicamente que há um só Deus. Então grave isso no seu coração, meu irmão. Coloca isso na tua mente, não esqueça nunca mais dessas sentenças. Mas, como nós bem dissemos, a igreja precisou responder questões para desenvolver, para estudar, entender melhor a questão da Trindade Santa. Nessa tentativa de dar soluções, de apresentar respostas a essas questões, muitos falharam. Houveram muitas más interpretações a respeito da Trindade. Ao longo da história da igreja foram feitas tentativas de se encontrar soluções simples para a questão da Trindade. E essas tentativas de soluções simples acabaram em erros graves. Acabaram negando que Deus é três pessoas. Muitos pensadores erraram nessa questão. Então caíram no erro de deduzir que existe uma só pessoa que assume papéis diferentes ao longo da história da humanidade. Alguns caíram também no erro de que cada pessoa não é plenamente Deus. Afirmaram que cada pessoa não é Deus. E assim surgiu um problema de se ter o Espírito Santo menor que o Pai, ou do Filho menor que o Pai. O que são graves problemas. Alguns também negaram a sentença de que há um só Deus. E caíram também no erro de deduzir que existiam 2 deuses, 3 deuses, ou muitos deuses. Vamos ver agora as heresias mais comuns a respeito da Trindade Santa. A primeira, talvez mais famosa delas, é conhecida como modalismo. O modalismo alega que há uma só pessoa na Trindade e que essa pessoa se apresenta de diferentes modos, daí vem o nome modalismo, ou diferentes formas. Então o modalismo vai negar a existência de 3 pessoas distintas. Ele vai dizer que a mesma pessoa se apresentou de maneira diferente em épocas diferentes da humanidade. Por exemplo, vai dizer que no Antigo Testamento Deus aparece como Pai. Vai se dizer também que no Novo Testamento, nos Evangelhos, Deus se manifesta, se apresenta como Filho. E vai dizer que após o Pentecostes, Deus vai se manifestar como Espírito Santo. Mas será que a palavra do Senhor nos diz isso? A palavra diz que Deus existe eternamente em 3 pessoas. Não é uma pessoa que se apresenta de modos diferentes. Mas nós já provamos isso biblicamente, que existe a pessoa do Pai, que existe a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E não uma só pessoa se apresentando de modos diferentes. Então, o modalismo, logicamente, se trata de uma heresia. Foi uma tentativa de simplificar, de facilitar o entendimento e acabou-se formulando uma grave heresia. Mas existe uma segunda heresia também muito conhecida, chamada de arianismo, que foi desenvolvida pelo bispo Ário de Alexandria. Ela vai negar a divindade do Filho e a divindade do Espírito.
Ário dizia que apenas o Pai é eterno. Em algum momento o Filho e o Espírito foram criados por Deus. Então não estão em pé de igualdade com Deus. O Filho existe antes do resto da criação, mas ele foi criado em algum momento pelo Pai. E o Espírito Santo também. Então, dessa forma, eles não têm os mesmos atributos do Pai. Estão abaixo do Pai. Quando, na verdade, a palavra mostra muito claramente que o Filho sempre existiu junto com o Pai. Ele não foi criado. Ele estava com Deus e ele era Deus. E que todos os atributos do Pai estão no Filho e estão no Espírito. Eles têm a mesma essência, os mesmos atributos. Então, logicamente, o arianismo se trata de uma heresia. Existe também o triteísmo, que é uma ideia em que há somente um Deus. Que não há somente um Deus, desculpa, mas que existem 3 deuses. Que o Pai é um Deus, o Filho é um Deus, o Espírito Santo é outro Deus. Essa doutrina é completamente descabida. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento descartam essa possibilidade. A palavra diz, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que existe um só Deus e não 3 deuses. Uma quarta heresia, chamada subordinacionismo. Essa vai dizer que o Filho é eterno, juntamente com o Pai, mas um pouco abaixo do Pai. Ele não tem os mesmos atributos do Pai, ele é um pouco inferior ao Pai, e daí então ele é subordinado ao Pai. Daí vem o nome subordinacionismo. Como nós já vimos, isso também não é verdade, não é uma verdade bíblica. Pois o Pai e o Filho têm os mesmos atributos e a mesma essência. Estão em pé de igualdade. Não há subordinação entre eles. Existe também o patripassianismo. O que é o patripassianismo? Esse nome tão difícil, que quer dizer que o Pai morreu na cruz juntamente com o Filho. O Pai sofreu as dores da cruz juntamente com o Filho. Quando, na verdade, nós temos que ter muito claro que a Bíblia faz uma distinção da pessoa do Pai com a pessoa do Filho. Na cruz, o Filho clama ao Pai: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, quem estava na cruz era somente a pessoa do Filho. Quem sofreu as dores da cruz foi a pessoa do Filho e não o Pai e não o Espírito. Então, o patripassianismo se trata de uma heresia. Existe também o monarquismo, que é uma heresia não trinitária dos séculos 2 e 3, que vai enfatizar a unidade e descartar a questão das pessoas da Trindade. Pode dizer que Jesus é apenas um poder, uma influência de Deus e não uma pessoa. Que Deus é apenas uma unidade. Existe também o binitarismo, que vai dizer que existem somente 2 pessoas na Trindade. Somente o Pai e o Filho. E o Espírito Santo, então, se trataria de um tipo de força, um tipo de energia. Quando, na verdade, a palavra diz muito claramente que o Espírito Santo também é Deus. Ele também é uma pessoa da Trindade. Ele tem atributos de personalidade e ele também é chamado de Deus, muitas vezes, na Escritura Sagrada. Então, essas tentativas que alguns fizeram de facilitar, de simplificar a ideia da Trindade, acabou caindo em muitos erros. É melhor nós compreendermos e aceitarmos que essa doutrina ela tem a sua complexidade. Na tentativa de facilitar, de simplificar, muitos acabaram falhando. Outra forma de tentar simplificar essa doutrina é por meio de analogias.
Ou seja, vamos comparar a Trindade com coisas do nosso dia a dia, com elementos da natureza, para tentar explicar mais facilmente a respeito da Trindade Santa. Bom, meus irmãos, a verdade é que as analogias todas acabam falhando em alguma coisa. Todas, sem exceção, acabam se mostrando ineficazes e inadequadas para falar, para mostrar a complexidade da doutrina da Trindade Santa. Bom, eu vou mostrar aqui para os irmãos algumas das analogias mais famosas, mais conhecidas. Já ouvi muita gente usando outras até. Certa vez eu ouvi alguém falando que a Trindade se parecia com um ovo, né? Tem a casca, tem a gema, tem a clara. E a verdade é que essas analogias todas são falhas. Talvez a mais conhecida delas seja de comparar a Trindade a um trevo de 3 folhas. Então nós temos que cada folha do trevo forma o trevo como um todo. Parece muito interessante até à primeira vista essa analogia, mas ela tem um problema. Cada folha do trevo é simplesmente uma folha que vai formar o trevo. A primeira folha é só uma folha. A segunda folha também é só uma folha. A terceira folha, idem. Ao passo que na Trindade, cada pessoa da Trindade é plenamente Deus. Se fôssemos comparar com o trevo, teríamos que dizer que cada folha do trevo é o trevo todo. E isso é impossível. Então nós vemos que essa analogia também se mostra falha. Ela não consegue explicar a complexidade da Trindade Santa. Uma segunda analogia é comparar a Trindade com 3 partes de uma árvore. Tem a raiz, tem o tronco e tem os ramos. E essas 3 partes vão formar uma só árvore. O problema dessa analogia é semelhante à da anterior. Cada parte é só uma parte. Mas na Trindade, cada pessoa é plenamente Deus. Então não há como comparar a Trindade com uma árvore. Alguns comparam também a Trindade com as formas da água, ou com os estados físicos da matéria, dizendo, a Trindade parece com a água, o vapor e o gelo. Mas essa também se mostra muito inadequada. Primeiro, nenhuma quantidade de água jamais é, ao mesmo tempo, todas as 3 formas. Em segundo lugar, as 3 formas têm propriedades e características distintas. Mas na Trindade, cada pessoa tem os mesmos atributos e a mesma essência. Além do mais, nessa analogia da água, falta um elemento de personalidade que a Trindade apresenta. Alguns vão comparar também a Trindade com uma pessoa que apresenta papéis diferentes na sociedade. Um homem que pode ser um fazendeiro, em dado momento. Em outro momento, esse mesmo homem pode ser prefeito da sua cidade. Em outro momento, ele pode ser presbítero da sua igreja. Então, é uma pessoa que desempenha papéis diferentes, mas é um só homem. E aí está o problema. A Trindade não é uma só pessoa, são 3 pessoas diferentes. Então aqui nós caímos numa das heresias que vimos anteriormente, chamada de modalismo. É dizer que Deus se apresenta de formas diferentes ao longo da história. Temos que ter cuidado com essas analogias. Alguns vão dizer também que a Trindade se parece com o intelecto, as emoções e a vontade humana. Embora esses componentes que nós citamos de uma personalidade sejam realmente distintos, cada um deles não constitui a pessoa inteira.
E as partes não são dotadas de características idênticas, mas têm capacidades distintas. O que é que nós tomamos para nós aqui? O que é que nós tiramos de lição disso tudo? É que, embora a Bíblia use muitas analogias derivadas da natureza, da vida, para ensinar aspectos diversos do caráter de Deus, por exemplo, a palavra vai comparar Deus a uma rocha na sua fidelidade, vai comparar Deus a um pastor no seu cuidado. Mas é interessante que em nenhum trecho da Escritura Sagrada se acha qualquer analogia sobre a Trindade. O mais próximo que nós chegamos de uma analogia são os próprios títulos que a Bíblia traz, de Pai e de Filho, mostrando que existe respeito e uma correlação entre os membros de uma família. É o máximo que nós podemos chegar próximo de uma analogia. Bom, se a Bíblia não faz analogias, é um sinal de que esse caminho não é o melhor caminho para se percorrer. É um sinal que não devemos também fazer analogias a respeito da Trindade Santa. Mas vamos ver agora que muitos homens de Deus, muitos teólogos, estudaram e contribuíram para o desenvolvimento dessa doutrina. Alguns pais da igreja, alguns teólogos do século II, III, IV, estudaram para tentar responder melhor a essas questões. Um dos mais importantes deles foi Tertuliano, do ano 160 a 220 d.C. Ele foi o responsável por algumas terminologias que nós usamos até hoje sobre a Trindade. Por exemplo, Tertuliano criou a expressão Trindade. Já falamos que ela não está na Bíblia, ela foi criada por Tertuliano, que vem do latim Trinitas. Ele também desenvolveu a expressão persona, que é uma tradução latina da expressão grega hipóstasis, que significa literalmente uma máscara usada por um ator numa comédia grega. Ele também trouxe a ideia de substância para expressar a ideia de essência, de uma unidade fundamental na Trindade, a substância, que é o que as três pessoas têm em comum, a mesma essência. Nós temos também um outro teólogo muito importante chamado Irineu, de 130 a 212 d.C. Ele contribuiu para o conceito de economia da Trindade. Ou seja, isso vai se relacionar diretamente com o processo de salvação do ser humano. Vai dizer que do começo ao fim, a salvação testemunha da ação do Pai, da ação do Filho e da ação do Espírito Santo. Todo o processo de salvação, desde o primeiro momento da criação até o último momento da história, é obra de um único e mesmo Deus. Há uma economia, há um plano de salvação, na qual um único Deus, que era tanto Criador como Redentor, estava operando para redimir a criação. Na redenção da humanidade, cada pessoa faz uma parte de um plano perfeito para salvar o homem. Cada pessoa faz obras distintas para tornar possível essa salvação. O Pai é aquele que elege os salvos e envia o Filho. O Filho, aquele que paga o preço do pecado, compra a salvação para os eleitos e intercede por eles. O Espírito Santo é aquele que aplica a salvação aos eleitos, regenerando-os e santificando-os. Então nós temos aqui que é uma doutrina que não foi apresentada de uma vez só, pronta e acabada. Mas ela teve um desenvolvimento ao longo da história da igreja. Muitos homens piedosos se debruçaram, estudaram a respeito dessa doutrina. Alguns falharam nas suas interpretações, mas outros trouxeram grandes contribuições para ela. Trouxeram elementos, propriedades que nós usamos até hoje. Então, meus irmãos, essa foi a nossa aula de hoje.
Eu espero que ela tenha sido bastante edificante para as vossas vidas. Que nós possamos tomar cuidado com o simplismo. Muitas vezes, na tentativa de se falar da Trindade de forma mais simples, de apresentá-la de forma mais simples, podemos acabar caindo em graves erros. No passado se cometeu muitos erros. Eu espero que nós possamos evitá-los. E que nós possamos também, irmãos, estar alerta. Houveram muitas heresias no passado, volta e meia. Essas heresias se levantam, voltam a surgir na igreja. E que nós, que estamos estudando a palavra de Deus, possamos ter convicção da nossa fé e possamos combater os falsos ensinos que tentam minar a igreja do Senhor. Deus abençoe você, que a paz de Cristo venha ser em teu coração. Continue estudando a palavra de Deus, continue estudando a Bíblia e vamos continuar em nossas lições no próximo vídeo. Deus abençoe a tua vida. Até mais.